E nós vamos continuar aqui nossa entrevista com a doutora Jussara Valentim. Ela é presidente da Sociedade Piauiense de Ginecologia e Obstetrícia. E agora nós vamos falar sobre outros temas, também nesse mesmo assunto, mas que desperta muito interesse. Por exemplo, a gente vai falar sobre o período menstrual, como é que é feito o cálculo também do período fértil. Bom, é um tema com muitas informações e também que as mulheres têm muitas dúvidas. Então, se você quiser participar, manda logo sua pergunta para o nosso WhatsApp no 869-9927-0783. Bom, doutora Jussara, vamos retomar agora. A gente falou muito dos métodos, né, contraceptivos. E aí eu queria falar um pouquinho agora com a senhora sobre a questão das fases da ovulação, né, da mulher. Existem 3 fases que a gente pode falar, do dia que a pessoa fica menstruada, ao dia da ovulação, até o dia da fecundação ou não do óvulo. É assim que funciona, doutora? Isso, exatamente. A gente divide o ciclo menstrual em 3 fases. Vamos supor um ciclo de 28, que é o mais regular. Então, a gente divide esse ciclo no meio. Então, o 14º dia seria o dia da ovulação. Então, esse seria o dia que a mulher está apta a conceber, a fazer a fecundação, tá? E aí a gente conta, geralmente são 3 dias antes, a gente considera o período mais perigoso, digamos assim, ou quem tem intenção, né? Seria a mais facilidade de engravidar. Entretanto, para a gente ter uma margem, a gente vai 2 dias antes, porque existem casos de até 5 dias que esse espermatozoide fica dentro da mulher. Então, a gente, para ter uma margem de segurança, do 14º dia, conta 5 dias antes. A gente tem uma carteirinha falando dessas fases, assim, para ficar bem didático aqui para o nosso telespectador. Olha, fases do ciclo menstrual. A primeira etapa é a fase folicular, é isso? Isso, é a fase que está proliferando o endométrio, se preparando para receber o embrião. Então, até metade, a fase ovulatória, que a gente chama dessa fase folicular. É o dia que você fica menstruada, seria isso, doutora, ali? Do dia que você fica menstruada até esse 11º, 10º dia, a gente chama de fase... Até o 14º dia é fase folicular. O 14º dia seria o período da ovulação. E em diante, a segunda metade seria a fase luteínica. Que é dizendo que aí o cérebro, ele aumenta... Volta primeiro, por favor, para a primeira fase. Olha, o cérebro aumenta a produção do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, né? Isso que leva os ovários a amadurecer os seus óvulos. É isso, doutora? Isso, exatamente. Ele vai amadurecendo o óvulo e a camada de dentro do útero, que se chama endométrio, vai acumulando o sangue, entendendo que a mulher está se preparando para receber o embrião. Então, vamos para a fase 2 agora. Olha, a fase 2 que é a fase ovulatória. Aí, nesse período aí, os níveis de estrogênio continuam aumentando e levam o corpo a produzir o hormônio, o LH, não é isso, doutora? Exatamente. Aí, nesse período, o ovário libera o óvulo daquele folículo dominante e esse óvulo fica 24 horas suscetível à fecundação. Então, é o dia D. O dia D, que é o que a gente colocou como 14º dia. Então, por isso que você tem que pensar nos dias antes e nos dias depois, porque o espermatozoide, ele pode ficar lá ativo, né? E fecundar na hora que você ovular, que a pessoa ovular. Ele pode ficar lá vivinho em algum lugar da vagina, esperando o momento aí do útero, né? Para fecundar. E a terceira fase, doutora? Aí o óvulo continua lá a terceira fase, que é a fase lútea, não é isso? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais, assim, de uma forma bem didática. Essa fase lútea é quando o ovário mantém a produção de progesterona, que é o hormônio, ele entende que a mulher engravidou. Então, ele continua essa produção de hormônio para manter essa gestação. Quando chega no final dessa fase lútea, que percebeu que não foi fecundado, aí ocorre a descamação. Que é a menstruação. Se foi fecundado, não vai menstruar. Não vai menstruar e esse cistinho permanece produzindo o hormônio. Olha, a gente também tem uma outra informação aqui, que são os sinais mais comuns do período fértil, né? Para a mulher identificar. Acho que muitas das mulheres, quando elas conhecem seu corpo, algumas conseguem identificar aquele período fértil. E aí, olha os 6 sinais.
Existe uma secreção vaginal transparente, não é isso, doutora? Eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Então, exatamente. Nesse período periovulatório, que é ali já perto do 14º dia, uns 2 dias a 3 antes, a secreção vaginal começa a ficar muito fluida. Parece uma secreção nasal. Uma clara de ovo. Exatamente. Fica bem fluida e transparente. Essa é a fase realmente ovulatória. E ela é desse jeito justamente para facilitar a ascensão dos espermatozoides até dentro do útero. O que os espermatozoides nadem mais facilmente até a trompa. O nosso corpo é perfeito, né? Exatamente. Tudo tem uma justificativa, tudo tem um motivo, né? Aí aparecimento de espinhas, ligeiro aumento da temperatura, é isso, doutora, mesmo? Exatamente. Aumento da libido e do apetite, e dor no baixo ventre, irritação e instabilidade emocional. A dor no baixo ventre é porque quando o ovário libera esse óvulo ou está na fase de liberação, ele aumentou de tamanho e o ovário é um órgão muito sensível. Então, essa variação de tamanho pode causar um desconforto, que muitas vezes a mulher tem mensalmente de um lado, no outro mês do outro, que a gente chama de dor do meio, é a dor da ovulação. E aí pode realmente causar. E as alterações de humor é porque essa é a fase que a gente chama de uma explosão de hormônios. Então, realmente pode ter nessa fase, sim, uma leve alteração de humor. E as mulheres que têm TPM vão ter justamente a partir desse dia para frente, que a gente chama a fase luteínica, porque esse hormônio vai permanecer até o dia da menstruação. Olha, a gente foi até as ruas, a produção aqui do Vida Saudável, foi até o centro de Teresina, para que as mulheres, né, pudessem perguntar aqui para a doutora Jussara. Então, vamos aí para a primeira pergunta, gente, da nossa enquete, que a nossa produção fez hoje pela manhã. Gostaria que ela falasse dos males que o anticoncepcional traz para a saúde e dos próprios benefícios. Os males e os benefícios, a gente já falou bastante, dá para resumir um pouquinho, doutora? Então o principal risco seria, mas que a gente já viu que é um risco relativo, seria a trombose. E os benefícios, alguns anticoncepcionais têm o benefício, além disso, tanto de inibir a ovulação, que seria o efeito realmente desejável, como melhorar a pele, você pode ter o efeito de diminuir o edema, que pode ser causado na própria ovulação, né? E para as pacientes que têm a TPM, pode ter a melhora da TPM. É um dos motivos até de tratamento. Tá, vamos para a segunda pergunta. Doutora, qual o melhor método anticoncepcional para a mulher? O melhor método é aquele que a mulher vai se encaixar. Então, é uma decisão combinada do médico e da mulher. Então, se ela tem... Não adianta a gente passar uma pílula para uma mulher que não vai lembrar de tomar a pílula. Depende muito do estilo de vida também da mulher, né? Então, tem mulher que não tem tempo. Então, o ideal seria ela usar os métodos que são mais duradouros. Então, seria o anel vaginal. O anel vaginal é um dispositivo que se coloca intravaginal e ele fica 3 semanas lá dentro. Esse é diferente da camisinha, né? Diferente. Tá. Ele é um anel de silicone, fica 3 semanas lá dentro da vagina, e aí quando ela passa essas 3 semanas, ela tira e menstrua. Então, vai ter diversas alternativas. Ela vai ter que escolher uma, junto com o médico, que se encaixe no perfil dela. Ok, então. Não existe um melhor método. É o que mais se encaixa para cada uma, né? Então, vamos para a terceira pergunta. 4 anos tomando anticoncepcional, aí ela deixou de tomar e ela disse que passou 4 anos sem tomar e não engravidou. Olha aí, ela está comentando de uma amiga dela que passou 4 anos tomando anticoncepcional e depois que parou, não engravidou. A gente não pode atribuir ao uso do anticoncepcional. Quando a mulher passa 1 ano sem tomar, nem usar nenhum método contraceptivo e ela não engravida, ela já tem indicação de fazer uma investigação para infertilidade. Porque ela já pode ter acontecido algum transtorno durante esse período, ou mesmo o parceiro ter algum transtorno que não permite que que eles engravidem, né? Que a mulher engravide. Geralmente a mulher, depois que ela suspende o anticoncepcional, o método contraceptivo qualquer que for, ela passa quanto tempo para engravidar? Pode ser no próximo mês ou geralmente passa 3 meses? Quanto que é o normal?
Pois é, não existe essa média. Ela pode engravidar no mês seguinte. Se ela ovular no mês seguinte, ela já pode engravidar. Então, o único que pode ter um efeito acumulativo é aquele que eu falei do injetável trimestral. Ok, vamos para outra pergunta? Gostaria de saber se o anticoncepcional, com o passar do tempo, se ele prejudica. O anticoncepcional tem um efeito momentâneo. Cada vez que você está usando durante aquele período, ele não tem um efeito acumulativo. Então, não importa se você usou 1 mês, 2 meses ou 2 anos. Ele vai funcionar só naquele período. Os anticoncepcionais só de progesterona é que tem uma ressalva, uma observação, é que as mulheres não devem usar por muito tempo, porque ela pode ter alguma alteração na absorção de cálcio no osso, e aí ela pode ter um fator de risco para osteoporose. Esse é o único cenário. Que é o que tem progesterona. Só progesterona. Porque tem vários tipos com várias substâncias, né? Diferentes substâncias. Exatamente. Ok. Tem mais pergunta, produção? É normal a mulher menstruar 2 vezes ao mês, se é irregular, se o anticoncepcional faz com que isso também mexa com o ciclo menstrual da mulher? E aí, doutora? O anticoncepcional, ele regulariza o ciclo, tornando ele fechado em 28 dias. Ele vai sempre deixar mais ou menos em 28 dias. Menstruar 2 vezes no mês pode acontecer esporadicamente, porque Tomando ou não anticoncepcional? Pode, pelo seguinte, se você menstruou no dia 1º e o seu ciclo é de 28, no dia 29, você vai menstruar de novo, porque você já fechou um ciclo inteiro. Então, nem sempre é uma irregularidade menstrual. Para a gente dizer que está havendo, a mulher está menstruando 2 vezes no mês, ela tem que estar fora desse período de 28 dias ou estar fora do intervalo habitual dela, porque os ciclos podem ser normais também com 24 dias. Então, ela vai ter uma menstruação a cada 24 dias. E é normal, ainda é dentro da normalidade. Doutora Jussara tem mais perguntas. Esse tema aí é um tema bem abrangente. Então, vamos lá. Pergunta aí dos nossos telespectadores. A Andréia, né, do bairro Disseu. Boa tarde, Andréia. Qual anticoncepcional é mais indicado para mulheres obesas grau 2? As mulheres obesas, como eu já falei, elas podem ter um risco de trombose, maior, né? de trombose. Então, se ela acrescentar a isso alguma outra patologia, se ela é obesa e é diabética, é obesa e é hipertensa, sedentária, então realmente alguns tipos de contraceptivos estão contraindicados, principalmente as pílulas combinadas, que são esses anticoncepcionais com estrogênio e progesterona. Aí o ideal seria realmente avaliar se ela tem alguma comorbidade associada, alguma doença associada, se ela toma alguma medicação e se ela tem algum fator de risco para a escolha do método. O ideal seriam os não hormonais. Então, fica aí a opção do DIU, do preservativo, de outros métodos que não interfira, não agregue um risco a mais para essa paciente. Então, olha, uma ótima dica, né? Vamos para outra pergunta do telespectador. Olha, da telespectadora Flavinha. Boa tarde, Flavinha. Quero saber se eu tenho que tomar meu anticoncepcional todos os dias no mesmo horário. Se eu esquecer de tomar a pílula, posso tomar as duas no dia seguinte? Boa pergunta. Tem que tomar no mesmo horário e se esquecer pode tomar as duas no dia seguinte? O ideal é que haja uma regularidade no uso do contraceptivo. Então, você tem que tomar um horário que você costuma tomar, toda noite. Essa variação de 1, 2, 3 horas não tem problema. Agora, a variação, se você um dia toma à noite, um dia de manhã, um dia à tarde, sim, essa variação pode ter um impacto e você não ficar protegida. Se você esquecer uma vez a pílula no ciclo, você pode tomar ou na hora que lembrou, se foi no mesmo dia, toma na hora que lembrou. Se foi no outro dia, toma junto com a outra, 2 juntas. Se você esqueceu mais de uma vez, o ideal é que você termine o ciclo com outro método associado, por exemplo, preservativo. Porque aí não é garantia, né? Não Pode é garantia. Vir uma gravidez Exatamente. aí indesejada. Exatamente, porque tem mulheres que dizem, eu tomo às vezes 3, 4 vezes a pílula no horário errado. Então, o ideal seria até reavaliar o método, porque se não consegue tomar no mesmo horário, é uma contraindicação à eficácia do método.
Bom, então, doutora Jussara, muito obrigada aqui pelas informações, pelos esclarecimentos aqui para o público do Vida Saudável. Imagina, foi muito bom, um grande prazer estar aqui com vocês. E parabéns pelo programa, está muito gostoso, muito bom vir aqui conversar com vocês. Ai, obrigada, doutora. A gente se sente em casa, né, aqui nessa salinha. Exatamente, é muito acolhedor, você é muito simpática, adorei participar do quadro. Ai, ganhei o dia já aqui com a doutora Jussara. Obrigada, um grande abraço na família, viu, gente? A doutora Jussara, acabei sabendo aqui que ela é esposa de um médico amigo, doutor Paulo Márcio, né, do Hospital Universitário do HU. Exatamente. E olha aí, um grande abraço também do doutor Paulo, viu? Mandou um abraço para você. Tchau, tchau.